Vamos meditar. Vamos ouvir o que Deus pode nos falar por meio desse vídeo, através da sua palavra. Nas Escrituras Sagradas existe um homem, um profeta chamado Joel. Joel, no capítulo 3, no versículo 14, ele disse que havia multidões, um número grandioso, milhares e milhares de pessoas. Uma visão profética dos dias em que nós vivemos. Multidões e multidões no vale da decisão. Se você olha para o norte, existem multidões precisando tomarem decisões. Você olha para o sul, pessoas precisando tomar decisões. Do Oriente ao Ocidente. Em todos os continentes, das grandes metrópoles aos lugarejos mais simples, as pessoas estão buscando tomar decisões. Decisões que são difíceis, ainda que para outros consideradas fáceis e simples. Mas a individualidade de cada um é que decide isso, segundo a força de cada um e a fraqueza de cada um, segundo a condição que cada um possui no momento em que tem que decidir. E Joel vê a humanidade confusa para tomar decisões, porque ela precisa de algo que a responda lhe trazendo segurança e confiança. E eu quero já começar lhe dizendo que Jesus é a resposta que te dá segurança, é a resposta na qual você pode confiar, que nós podemos confiar. Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 e 29, cita o encerramento do sermão da montanha, quando Jesus reúne os povos e traz ensinamentos do reino de Deus. Chama os seus discípulos para estarem mais próximos e começa a ensinar a todos que ali estavam. E essa palavra ecoou até os dias de hoje. E o Sermão da Montanha é um sermão que já poderia resolver todos os problemas de perguntas para tomarmos decisões. E Jesus, diante da multidão, estava ministrando, ensinando, falando, demonstrando, realizando. E Mateus, ao relatar isso no seu evangelho sinótico, ele diz o seguinte, no versículo 28. E as multidões estavam maravilhadas, admiradas, impressionadas com a doutrina e o ensino de Jesus. Versículo 29. Porque Jesus não ensinava como os escribas, mas ele ensinava como quem tem autoridade. O ensino dele não era apenas baseado em uma oratória, em uma homilética. Não era um sermão de autoajuda, que muitas vezes pode ter colaborado muito para a sua vida, mas não é uma resposta para a vida. É um argumento para um momento. E nós precisamos também. Não há por que ignorar aquilo que vem nos beneficiar e que coopera para que o ser humano seja uma pessoa melhor a cada dia. Mas a resposta, a autoajuda não tem. A ajuda do alto, sim, que é o próprio Jesus. Os especialistas, os formadores de opiniões, a mídia, os jornais, os youtubers que influenciam, não têm a resposta. Meus pais não têm. Seus pais não possuem. Seus amigos não possuem. Eu estou falando a resposta. Por isso que o meu papel como sacerdote, por exemplo, é apresentar a Jesus, para que ele o responda, te convidando a conhecer a sua palavra, porque eu sei que ali você vai encontrar respostas que você pensava que não poderia obter sobre tantas coisas, a começar do que ocorre em você mesmo, dentro de ti, do que envolve
do que te cerca. Então, Mateus diz, as multidões ficavam maravilhadas, impressionadas, admiradas, até mesmo perplexas, com a doutrina e o ensino dele. Porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como qualquer outro mestre de filosofia, de política, de ideologia, de ciência. Não, a resposta dele não deixava o ser humano ter desconfianças. E vivemos em desconfianças, e isso nos impede de tomarmos decisões que já deveriam ter sido tomadas, ou para o bem ou até para o mal. Tem coisas que, se nós decidirmos, serão boas para nós. E nós precisamos acertar nessa decisão. E Jesus quer nos auxiliar e nos ajudar nessa decisão. Se você compreender esse convite, essa convocação, e esse chamado que eu estou lhe dando, para que você não faça parte da multidão que não sabe por onde ir, que não sabe como decidir. Deus diz através da boca do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim, e eu responderei a vocês coisas grandes e ocultas, escondidas, que vocês não sabem, coisas essas que vocês não conseguem alcançar, coisas essas que a ciência não vai conseguir te explicar e te elevar, porque ela engatinha. E o que ela não entende, ela nega, até que ela possa provar através da observação, do experimento. Mas como que ela vai poder responder aquilo que está nas tuas entranhas, na angústia daquilo que você é, da tua alma, do teu espírito? E aí o profeta Jeremias está dizendo, como boca de Deus, Deus falando, clama a mim e eu responderei a vocês. Aquilo que vocês não sabem, aquilo que está oculto ao conhecimento de vocês, para que vocês possam tomar decisões, para que vocês possam ir adiante. Jesus é a resposta. Porque Jesus é a palavra, e Ele é a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, no versículo 130, ele diz: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento ao simples. Veja bem, você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ter uma gaveta repleta de diplomas, disso ou daquilo outro. Quem tem, parabéns. Quem não tem, não se sinta menor, porque você não é. A sabedoria não está nisso. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, diz que aquele que pensa saber, não sabe ainda como convém saber. As portas são abertas nas universidades, mas não tem todas as respostas. O psicólogo não tem toda a resposta. Eles sabem um caminho interessante. O psiquiatra, o neurocirurgião, o pedreiro, o engenheiro, o motorista, eles sabem caminhos, mas eles não têm as respostas. Mas Jesus é a resposta que você pode ter para te ajudar, para te auxiliar. Uma resposta de verdade para a sua vida. O apóstolo Pedro, depois de ouvir um sermão duríssimo de Jesus, junto com os discípulos, e alguns discípulos, algumas pessoas que foram chamadas a seguirem Jesus, acharam o discurso tão pesado que o começaram a deixar. Quando Jesus dizia que a carne dele era a verdadeira comida e o seu sangue a verdadeira bebida, em João capítulo 6, versículo 55, Jesus disse isso. E eles acharam aquilo muito pesado. Jesus disse no versículo 35 que ele era o pão da vida, aquele que comesse desse jamais teria fome, aquele que bebesse dele jamais teria sede. E os homens acharam aquilo estranho. Como assim? Na ignorância, na simplicidade, da obscuridade que existia na interpretação da mensagem, como acontece nos dias de hoje também, e como eu estou tentando aqui esclarecer para você, por amor a Deus em primeiro lugar, e segundo, por amor a você que me ouve. E os discípulos começaram a ir embora, os seguidores se dispersaram e ficaram os 12. E aí Jesus diz no versículo 63 do capítulo 6 de João, Jesus diz: a palavra que eu vos tenho dito são espírito e vida.
são virtude e preservação. A carne, a natureza pecaminosa humana, já em estado de corrupção degenerativa, de maneira complexa, para nada serve, a não ser para ser queimada. Não tem proveito algum. Aí no versículo 68, no 67 antes, Jesus disse que quem não quisesse estar ali podia ir embora. O que vocês estão fazendo aqui? Se o sermão foi duro, difícil de suportar, a mensagem da verdade, para você tomar a decisão de seguir um caminho de vida, um caminho de verdade, um caminho perfeito, podem ir embora. E Pedro traz uma das palavras mais lindas como resposta para quem está perdido no meio de uma multidão. Às vezes, na multidão familiar, na multidão social, em algum ponto no qual você vê todo mundo, mas se vê sozinho. Pedro diz, João capítulo 6, versículo 68. Ó Senhor, para quem iremos nós? Note, para quem iremos nós, se somente Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna? Para quem? As multidões ficarão perdidas, buscando a filosofia de Nietzsche, buscando os ensinos dos filósofos, buscando o Lula, o Bolsonaro, enquanto o que você precisa fazer é ir a Jesus. É isso que você precisa. Confúcio, o professor, disse: eu não sou o caminho. O Siddhartha Gautama disse: procurem a verdade. Maomé, o profeta do Islã, disse: eu não sei qual é o propósito da vida. Homens marcantes, líderes fortes, homens que disseram coisas corretas, homens que estavam em busca de uma resposta e que levaram pessoas a pensar. Confúcio disse: eu não sou o caminho, reconhecendo a sua limitação. Jesus, porém, disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O Siddhartha, Buda, disse: procurem a verdade. João 14, versículo 6, Jesus disse: sou o caminho, eu sou a verdade. Maomé, não sei qual é o propósito da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele responde ao hinduísmo, ao espiritismo, ao catolicismo, ao protestantismo, ao budismo e a todos os ismos mais que você puder imaginar. Porque Jesus é a resposta dos homens, é a resposta para as multidões. Ele não é a resposta de um grupo seletivo, ele não pertence a uma facção. Jesus é o Senhor que nos ama, e a sua igreja é aquela que está em torno da sua mensagem, sendo ele o centro, a resposta, para que recebamos e repartamos, compartilhamos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque o caminho dele é perfeito. Salmo 18, versículo 30. Porque o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é pura e ele é um escudo para todos aqueles que nele esperam. Como disse Maria, mãe de Jesus, João 2, versículo 5, façam tudo o que ele vos disser, porque ele é que sabe por onde vocês devem ir. Ele é que sabe dizer para vocês como proceder em situações diversas. É ele que dá fé.
É Ele que te dá forças. Procurem a verdade. E Ele disse que Ele é a verdade. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo e a palavra se fez carne, se fez ser humano, e habitou entre nós, e vimos a glória do Filho unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e cheio de verdade. Ele é a verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Procurar a verdade é procurar a Deus por meio de Cristo, a verdade, o caminho. Maomé não sabia qual o propósito da vida. João diz em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida é Cristo. A vida é Jesus. Ele é a resposta para aqueles que estão nos vales, em meio às multidões. Por isso que as multidões, em Mateus capítulo 7, ficavam maravilhadas e impressionadas. Em João, no capítulo 7, ainda no versículo 46, os soldados que haviam sido contratados e mandados por líderes religiosos, judeus, para que prendessem a Jesus, voltaram sem Jesus e foram questionados: por que vocês não trouxeram Jesus preso, algemado, humilhado, esculhambado? E eles responderam: porque ninguém jamais falou como este homem. Jesus é incomparável, porque Ele é a resposta. Ele é a resposta. Ele sabe, Ele pode, Ele é. João capítulo 8, versículo 58, Jesus respondeu dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou, fazendo uma referência ao Êxodo no capítulo 3, para escândalo de todos que negavam que ele era o enviado de Deus, o Filho unigênito, mas também ingênito, aquele que é igual a Deus, porque é Deus. Por isso Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Você quer uma resposta? Ore com instância e busque Jesus. Pede a Ele para agir na sua mente, agindo no teu espírito, no teu coração, para que você conheça a Deus e você não seja impedido de se aproximar a Jesus por causa das multidões, do que elas dizem, do que elas pensam, do que você vê acontecer todos os dias. Não, vai a Deus, Ele vai trazer uma resposta para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu lar, e Ele vai te ajudar, ou Ele vai te arrancar, ou Ele vai te colocar, mas Ele é a resposta que você precisa, o sim e o não. Não permaneça na dúvida mais do que você deveria, porque isso vai proceder do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37, no Sermão da Montanha, Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Busque em Deus a resposta. Diga não ou diga sim. Pense, questione, tenha dúvida das coisas, mas não viva em dúvidas. Viva em Cristo. Siga o que Confúcio disse, o que Buda disse, o que Maomé disse. Pode seguir, porque você vai se encontrar, depois de procurar por todos os lugares, na mediocridade humana, no estado patético do ser humano, na hipocrisia da sociedade, você vai se encontrar de joelhos diante daquele que é o caminho, daquele que é a verdade, daquele que é a vida, Jesus, o Cristo de Deus. Abençoa a sua vida, que nesse vale da decisão você possa fazer parte daqueles que, em meio às multidões, tomou a decisão de encontrar a resposta para a sua vida é Jesus, a resposta para a minha vida, a nossa resposta. Deus abençoe você. Um beijo gigante.